Para cada um que ouvir essa palavra, ela vai chegar de uma maneira. Para cada um, ela vai ser entendida de uma maneira. Cada um vai conseguir absorver aquele conteúdo de uma maneira. Cada um vai conseguir aplicar na sua vida de uma maneira. Por quê? Porque Deus ele fala de forma individual com cada um de nós. Apesar de nós estarmos num ambiente coletivo, Deus ele vai falar com cada um da maneira com que cada um precisa ouvir. Deus ele não permite que nós venhamos perder o nosso tempo. Deus ele não vai deixar você vir aqui, participar de um culto e não ter nada para levar embora. Você oferece algo para o Senhor, com certeza você vai receber algo do Senhor. Não tem como você entregar algo a mais para o Senhor do que aquilo que Ele vai entregar para você. Se você olhar para a história de Ana, você vai ver que ela deu um filho ao Senhor. Só que depois o Senhor deu muito mais para ela. Deus não deu só mais um para ela. Deus deu muito mais. E ela nem perdeu aquele outro filho. Porque Samuel continuou ali. Samuel estava ali, consagrado ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mas estava ali. Então aqui nós vemos, nesse texto, Elias, ele fazendo um feito glorioso, um feito ali desafiador, um feito importantíssimo, um marco na história. É difícil alguém que participa de cultos, alguém que se converte ali durante pouco tempo não tenha ouvido a história de Elias. Porque Elias é um profeta muito famoso, uma pessoa muito especial. Até quem não ministra sobre Elias acaba falando sobre ele. Lá no Novo Testamento nós vemos, né, Elias aparecendo ali. Nós vemos em Hebreus, nos Evangelhos, nós vemos o nome de Elias em várias partes da Bíblia. Então Elias é um profeta muito famoso, um profeta muito conhecido. E se nós formos observar esse feito que acabara de acontecer, é um feito muito glorioso, porque ele reúne muito dos profetas de Baal, profetas de Azerá, lá no monte, e eles clamam, e não responde. E o profeta vai lá, coloca água, e mais água, e de repente cai fogo do céu. Pega fogo na água, pega fogo no holocausto, pega fogo no altar, enfim. Algo extraordinário acontece. Terminou. Aí Acabe, que era o rei do momento, imagino que ele deve ter chegado todo empolgado, né, para contar para Jezabel. Nossa, Jezabel, sabe o que aconteceu? Elias mostrou quem que é o verdadeiro Deus. Não está escrito isso não, estou imaginando Acabe chegando para contar para Jezabel, né? Porque aqui o texto só fala assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então, de repente, ele chegou, né? Empolgado. Jezabel, Elias é profeta de Deus mesmo. O homem é de Deus. Esse homem é homem de Deus. Agora nós vamos ter que servir esse Deus verdadeiro, porque aconteceu isso. Jezabel, o quê? Não acredito que esse miserável fez isso. Não acredito. Eu que estou imaginando aqui. E aí ela manda a sentença. Cadê o mensageiro? Vem cá. Vai lá e fala para Elias lá, que tudo que ele fez com os profetas, eu vou fazer igual para ele e muito mais. E aí, o que Elias, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Olha que interessante. Acabe e Jezabel, eles reinavam em Israel. E Elias, ele sai e vai para onde? Para Judá. Ou seja, ele vai para outro país.
É como se a gente estivesse aqui no Brasil, fosse, sei lá, para o Paraguai, para a Argentina, né? Tem a divisa aqui, o Chile. Deu uma confusão aqui, preciso ir para o Chile. Então, vai fugido. Ele foge, ele vai embora. Alguns, né, chamam de medroso, outros chamam de inteligente, porque ele fugiu, né? Vendo ele, se levantou para escapar com vida. Foi ao deserto, caminho de um dia, assentou debaixo do zimbro e pediu a morte, né? Mas se ele queria morrer, por que ele não ficou lá, né? Ficasse lá, o Jezabel já matava ele, né? Não precisava pedir para Deus matar ele. É que Deus matando é melhor do que a Jezabel, né? Ai. Mas é interessante que ele foge para ajudar. Uma das coisas que já tinha me chamado a atenção no texto é que ele deixa o seu moço ali. É interessante que ele deixa o seu moço ali. E lá na frente, ele tenta deixar Eliseu também. Mas Eliseu fala, não, onde você for, eu vou com você. Ele tenta abandonar Eliseu, igual ele fez com o moço aqui no caminho. De repente, aqui foi um teste, para ver se aquele moço seria o sucessor realmente dele ou não. Que ele fala, não, fica aí, deixou o seu moço, você ficou, então pronto. Não, Elias, não, Jezabel está querendo matar eu, fica aí que senão você vai morrer comigo. Não, Elias, onde o senhor for, eu vou. Né? Onde o senhor for, estarei com você ali. Mas ele vai, deixa o seu moço, senta lá, o anjo acorda ele bate um rango, dá mais uma cochiladinha, o anjo fala, não, meu filho, come que a jornada é grande, é pesada. Come que o caminho é longo. Tá bom. Ele vai lá e come, e vai. Anda, chega até lá o Horebe, e ali ele acha ali a caverninha e passa a noite ali. E de repente vem a palavra do Senhor. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus, eu tenho sido muito zeloso. Israel deixou o teu conserto e literalmente a coisa estava feia em Israel. E tem vezes que a gente fica desse jeito, né? A coisa está tão feia. Você dá uma passeada na internet, você dá uma rodada aí, principalmente esses dias desse festival que está tendo aqui em Ribeirão, você dá uma rodada, você fala, Jesus amado. Aí você olha, parece que acabou os profetas. Cadê o povo de Deus, gente? Cadê? Está no rodeio, né? Oh, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Cadê o povo de Deus que está no rodeio? Olha só. Ainda bem que não estão vendo quem falou, né? Não foi eu quem disse. Oh, Jesus. Cadê o povo de Deus? Você olha e você fala assim, mas cadê os profetas, Jesus? E tem hora que dá para você olhar, tem hora que você começa a pensar assim, será que só ficou eu? Cadê os profetas? E Elias estava nesse ponto, estava desse jeito. Cadê os profetas? Cadê? Cadê eles? E Elias fala, só estou eu aqui só. Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só ficou eu. E agora você quer matar eu também? Uma perseguição violenta. Uma perseguição violenta para cima de Elias. E, irmãos, quantas vezes nós nos encontramos na situação de Elias? Talvez você ainda nunca se encontrou nessa situação. Mas, não é profetizando não, mas você vai passar um dia uma situação assim. Não tem como. Não tem como. Se você já passou, fica feliz. Você está passando, também fica feliz, porque é melhor estar passando do que ir passar, né? Então, se já está no meio lá, às vezes você está dentro da caverna. É melhor estar na caverna do que estar sendo ameaçado ainda. Né? Então, cada etapa, quanto mais perto do final você está, melhor é. E aí Elias está lá, todo preocupado. E às vezes a gente está desse jeito.
E às vezes é uma perseguição física, às vezes é uma perseguição espiritual. E aí o diabo ele usa pessoas para ficar tentando contra a nossa vida, tentando contra o nosso casamento, tentando contra o nosso trabalho, tentando contra os nossos filhos, tentando contra as nossas finanças, tentando contra os nossos sentimentos, contra as nossas emoções. O diabo começa a atacar todas as áreas. Começa a atacar. E aí a gente faz o quê? Vai para a caverna. Só que é interessante que Elias, ele vai para essa caverna, mas não é uma caverna qualquer. Não é um monte qualquer. A Bíblia narra aqui, dizendo assim, levantou-se, verso 8 do capítulo 19. Bebeu, comeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O autor, ele frisa, porque ele poderia só colocar o monte Horebe. Está tudo certo. A gente saberia qual é o Horebe. Mas ele destaca Horebe, o monte de Deus. Então, o que eu tiro de lição aqui dentro dessa pequena parte do texto? Horebe, o monte de Deus. Que quando eu estiver sofrendo perseguição, quando eu estiver numa dificuldade, quando eu estiver querendo entrar dentro da caverna, eu preciso entrar dentro da caverna. Eu vou entrar em qualquer caverna? Não. Eu vou para a caverna do monte de Deus. Vou para dentro da caverna do monte de Deus. Por quê? Porque é lá que Deus vai falar comigo. É lá que Deus vai falar comigo. É lá. Por quê? Lá no Monte Horebe, Deus falou com Moisés. O Monte Horebe é uma referência, um marco para a nação de Israel. O Monte Horebe é o monte de Deus. E Elias vai lá. E aí Deus fala o quê? Vou falar com ele. Tá lá, deixa ele. E aí Deus chega lá dentro. Parece que Deus, era a habitação de Deus ali. O templo é aqui. É aqui que é o lugar. O monte de Deus. E parece que, quando eu vejo esse texto, eu começo a lembrar do Salmo 91, É o esconderijo do Altíssimo, é o monte de Deus. Está lá Elias, dentro do esconderijo do Altíssimo, descansando lá na sombra do Onipotente. Por quê? Porque tem hora que a gente cansa também. Tem hora que a gente pensa em desistir. E Elias estava lá, dentro do monte de Deus. Só que Elias estava já afadigado, Estava cansado, estava 40 dias caminhando. Sentou lá, descansou, e aí veio a voz do Senhor. O que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele se justifica, Ele se explica diante de Deus. Ah, Deus, é isso, aquilo, tal. E aí Deus fala assim, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Sai para fora. E aí, você olhando lá em Eclesiastes, você vai ver que tem tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas. Então tem o tempo de fugir, tem o tempo de comer, tem um tempo de descansar, tem um tempo de subir no monte, tem um tempo de entrar na caverna, tem um tempo de sair da caverna. Talvez você entrou na caverna e não quer mais sair da caverna. E aí Deus fala para você nessa manhã, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Talvez a caverna é a igreja. Porque, como foi falado aqui pela pastora Vitória, é muito bom a gente estar aqui na igreja. Só que aqui não é o nosso campo missionário. Talvez a sua caverna é aqui dentro da igreja. Porque é um ambiente onde Deus manifesta a glória dele, onde Deus manifesta a presença dele, onde Deus fala com os profetas. E de repente nós estamos aqui, só conseguimos vir de domingo na igreja, não conseguimos ser profeta no dia a dia lá fora.
Nós estamos conseguindo sair da caverna. Estamos aqui dentro, aqui, não consegue romper, não consegue sair. Quando chega lá no serviço, não consegue falar do amor de Jesus. Quando chega na fila do supermercado, reclama mais do que o ímpio. Quando chega lá na fila do banco, reclama mais do que o ímpio. Não consegue romper, não consegue sair, não consegue. Está lá na caverna e Deus está dizendo para cada um de nós aqui: o que fazes aqui, Elias? Substitui o nome Elias pelo teu nome. E Deus pergunta para você nessa manhã: o que fazes aqui, Everton? O que fazes aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa cidade? O que eu estou fazendo aqui nesse bairro? O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque lá dentro da caverna não era o lugar onde Elias conseguiria fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele tinha uma missão, e no final desse capítulo aí, você vai ver que ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha algo a fazer, mas ele não estava fazendo, ele estava dentro da caverna. E é engraçado que aparece aqui alguns elementos, né? E o autor aqui do livro faz questão de mencionar isso. Passava o Senhor e também com ele um grande e forte vento, fendia os montes, quebrava as penhas. Imagina, aquele vento derrubando tudo, arrebentando com tudo. Aí depois fala assim, depois do vento um terremoto. Imagina só, vento, terremoto e fogo. E Elias dentro da caverna. Imagina, o vento vindo, quebrando tudo. Nós já passamos alguns vendavais aqui em Ribeirão, mas não acredito que nada comparado ao que aconteceu ali diante de Elias. Que situação. Vento vindo, quebrando pedra, derrubando tudo, porque às vezes a gente lê, passou um vento e tal, Passou um vento, e aí fala que quebrava as penhas, fendia os montes. Imagina só um vento que racha a montanha, começando a rachar as montanhas, tudo, tremendo, tudo, terremoto. Imagina Elias lá em cima, que situação. Consegue se colocar no lugar dele, pensar, imaginar? E fogo, Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E aí, o que eu penso sobre isso? Elias era um cara que dominava o fogo, né? Ele falava para o fogo descer e o pau quebrava mesmo. Foi assim lá contra os profetas de Baal. Foi assim contra os 50 que vinha 50, não sei o quê, cai fogo do céu. Pum. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Puf. Aí o outro chegou lá, pelo amor de Deus, Elias. Eu também não. Pelo amor de Deus. Não. E aí isso me remeteu também a uma questão que eu vi esses dias também, né, na internet. A internet é muito bom, irmãos. Eu até comecei a transmitir, a pastora Vitória falou, mas por que você está transmitindo aí no TikTok? Eu falei, porque tem muita porcaria nesse TikTok, viu? Se saiu também, não tem problema não, começa outra, se não der, não começa, enfim. Eu falei, tem muita porcaria nesse negócio para colocar alguma coisa boa. Não tem problema. Se der para começar de novo, começa, se não der, não começa, não esquenta não. Tem muita coisa ruim, pelo amor de Deus, gente do céu. Tem muita coisa ruim, mas em todos os sentidos. De coisas mundanas, até coisas que deveriam ser cristãs, né, mas acaba desviando a atenção da pessoa e ensinando de forma errada. Aí eu falei assim, gente do céu. Aí esses dias eu estava vendo lá, apareceu uma fala lá de uma pessoa, não sei nem quem é a pessoa, falando sobre a questão do ungido do Senhor. Eu até comentei com algumas pessoas já em off, e eu vou até falar sobre isso aqui agora, aproveitando essa deixa aqui que Elias
mandou cair fogo do céu, e tome fogo e queima 50, tome fogo, queima 50, e na hora que o outro estava vindo, não, Elias, não. Aí o anjo falou para ele, não mata esses aí também, não, pode ir que vai dar tudo certo. Ele falou, então tá bom, então chega de cair fogo do céu. Até os discípulos de Jesus, né, os filhos do fogo falam, Jesus, quer que a gente ore igual a Elias para cair fogo, queimar tudo eles aqui? Não, isso aí não. Calma aí, gente, espera aí, não é assim. E falaram sobre a questão, né, do ungido do Senhor, e aí a pessoa estava argumentando, né, sobre essa questão do ungido do Senhor, e dizendo lá, porque o ungido do Senhor, ele só remetia ao rei de Israel, então não tocar no ungido do Senhor, está falando só do rei de Israel, porque essa palavra só aparece para o rei de Israel, não sei o que lá e tal. Aí eu te pergunto, você olhando para Elias, o homem falando, cai fogo do céu e mata, cai fogo do céu e mata, você tem alguma dúvida de que esse cara é um homem de Deus, que é um ungido do Senhor? Você tem dúvida de falar que é um ungido do Senhor? E aí eu falei assim, que hoje as pessoas usam isso de maneira errada. O que acontece? A pessoa se torna lá, de repente, bispo, pastor, apóstolo, ou qualquer que seja a nomenclatura que a pessoa tenha, ou alcance realmente do Senhor, e de repente acaba a soberba dominando a pessoa, e ela quer se impor sobre aquilo. E aí ela começa a dizer, você não pode tocar em mim porque eu sou ungido do Senhor. Aí isso está errado, eu não concordo com isso. Por quê? Porque você olha para a história de Davi, você não vê Saul falando para Davi assim, Davi, você não pode tocar em mim porque eu sou ungido do Senhor. Não, ao contrário, você vê Davi dizendo para Saul, né, dizendo para as pessoas, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não foi Saul que impôs a Davi para que ele reconhecesse a unção de Deus sobre ele, mas foi Davi quem reconheceu a unção de Deus sobre Saul. Eu não preciso aqui dizer, está aqui o pastor Júnior que caminha há mais tempo com a gente, pergunta para ele quantas vezes que eu falei para ele, você tem que me respeitar porque eu sou um ungido do Senhor. Não, nunca falei nada para ele, mas em momento algum ele me desrespeitou e ele sempre me honra e ele sempre fala, não, Deus te ungiu, Deus te chamou, tenho certeza disso. Porque ele reconhece isso em mim. Então não tem que ficar impondo isso e falar, reconheça, né? Esses dias a Diana veio falar, né? Pastor, a Sara não está comendo, não sei o que lá. Agora ela pediu para desfazer a oração, né? Porque a menina está comendo mais do que nunca na vida, né? Falei, agora já não tem como desfazer, agora já foi. Mas ela veio me procurar para que eu pudesse orar para Sara. Por quê? Porque ela reconhece a autoridade e a unção de Deus na minha vida. Você acha que ela ia deixar qualquer um botar a mão na cabeça da filha dela, orar pela filha dela? Então eu não preciso aqui ficar dizendo assim, eu sou um ungido do Senhor. Agora, você acha que Elias precisava falar para alguém que ele era ungido do Senhor? Você acha que alguém tinha coragem de chegar perto dele, né? O homem estava subindo lá 50 atrás de um homem. 50 atrás de um. E aí, o que ele faz? Não vou lutar contra esses 50 não. Cai fogo do céu aí, queima tudo aí. Daqui a pouco vem mais 50. Cai fogo do céu. Então, eu não toco no ungido do Senhor. Amém. Agora, não toque em mim porque eu sou ungido do Senhor. Não precisa. Quem tem a unção do Senhor não precisa ficar falando para as pessoas. Na hora certa, Deus apresenta para as pessoas. Na hora certa, as pessoas reconhecem a unção de Deus sobre a vida do homem de Deus. E às vezes, Deus, ele deixa tudo claro para a gente, né? Às vezes a gente só precisa mudar de ambiente. Às vezes a gente quer que Deus, né, faça com que pessoas reconheçam a unção em nós, mas aquelas pessoas não vão reconhecer a unção de Deus em nós. Por exemplo, em casa, né? A Paula às vezes vai falar, a Diana às vezes vai falar, e os maridos não vão escutar. A missionária, a irmã Maria. Mas Jesus já falava disso, porque Jesus começa a pregar, e onde que ele começa a fazer milagres, e onde que é menos que ele faz milagre?
Na cidade dele. Porque as pessoas olham para ele, não vê o Messias. As pessoas olham para ele, não vê Jesus, o Cristo do Deus vivo. As pessoas olham para ele, não vê nem igual ali viam as pessoas que estavam seguindo Jesus, né? Como um dos profetas. Não. As pessoas olhavam para ele e diziam assim, não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse? O que ele está pensando? Que ele é o pregador agora, é? Não é esse o filho do carpinteiro? E aí ele não consegue realizar muitos milagres ali. Por quê? Porque as pessoas não querem. As pessoas não creem. Então não tem como. Essa semana eu estava instruindo uma pessoa e eu falei, se você, né, quer sucesso aí nessa caminhada, nesse empreendimento novo que você está tentando, você vai ter que sair né, dos seus relacionamentos aí que você está, essas amizades, você tem que fazer isso fora. Porque as pessoas, elas olham você e não vê para onde você está caminhando. Ela vê de onde você está ou de onde você era. Elas não querem ver aonde você vai chegar. Elas querem te levar de volta ali para o lugar que você está. Para o lugar que você estava, que você está querendo sair. Mas elas querem te prender e te amarrar ali. Jesus já tinha começado o seu ministério. Agora ele era Jesus, o Filho de Deus. Agora ele era o Messias. Agora ele era o Filho do Deus vivo. E as pessoas estavam dizendo o quê? É o filho do carpinteiro. Não importa o que as pessoas dizem que você é. Importa é o que Deus diz que você é. Não interessa se a pessoa acha que você é o filho do carpinteiro. Não importa se as pessoas acham que você é o Zezinho babão. Não importa se as pessoas acham que você é o louquinho. Não importa. Importa é o que você é em Deus. O que Deus diz que você é. Não interessa o que os outros acham. Não interessa de onde você veio. Não interessa de onde Deus te tirou. Seu passado, ele serve só para consulta. Se você errou no seu passado, olhe para ele como um exemplo para você não fazer de novo. Não importa o que aconteceu. Mas porque o meu passado, porque eu bebia, porque eu fumava, porque eu me prostituía, porque eu perseguia os cristãos. Você era pior do que Paulo? Você matava crente? Você matou mais do que Paulo? Não importa, não importa. Se Elias ficasse olhando para o que as pessoas falavam, se Elias ficasse olhando para o que Jezabel falou, se Elias ficasse olhando para aquilo que estava acontecendo, ele ia fugir mesmo. Ele ia ficar dentro da caverna. Porque o que ele fala? Senhor, os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas. Eu estou aqui agora, sozinho, e estão procurando me matar. O que Deus fala para ele? É isso que eu tenho para você, Elias? Você ficar dentro de uma caverna até o dia da sua morte, até eu te levar? É dentro da caverna, você vai morrer dentro da caverna, Elias? Sua missão não acabou não, meu filho. Sai para fora. Sai para fora, sua missão não acabou. Não acabou a missão, Elias. Tem mais o que fazer, meu filho. Aí Deus fala para ele lá no verso 15, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, unge a Hazael, rei da Síria, unge também Jeú, filho de Ninsi, ungirás ele a rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e de Abemeolá, ungirás o profeta em teu lugar. Você quer morrer? Morre, mas vai fazer isso aqui primeiro. Tudo bem que ele não faz tudo, mas pelo menos o profeta no lugar dele já tinha, né? Que dá sequência na... E aí tem uma missão a ser feita. E olha que interessante. Eu sempre falei isso. Deus nunca acha falta de ninguém. Deus deu uma missão para Elias. Elias não conseguiu cumprir aquela missão, né? No meu ponto de vista.
Tem outros que dizem, né, que ele cumpriu a missão através do moço dele, que Eliseu fez aquilo que deveria ter feito. Mas no meu ponto de vista, não tinha chegado ainda ao fim de Elias. Na minha forma de ver o texto, de analisar o texto, ele ainda tinha mais coisas para realizar. Ou de repente ele não quis fazer tudo, que ele falou assim, quem sabe se eu não fizer tudo, né, Deus ainda mantém eu vivo mais um pouco, né, até eu fazer. Quem tem a promessa não morre, né? De repente ele cantava esse louvor. Mas eu não sei o que aconteceu ali. Eu sei que ele não finalizou aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mas ele não ter ungido o que Deus disse para ungir, não impediu de acontecer o que tinha que acontecer. Ele não ungir o novo rei de Israel, não impediu de que aquele rei fosse ungido, não impediu de que aquele rei fosse colocado como rei de Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu não fizer, outro vai vir e vai fazer no meu lugar. Se eu ficar inventando desculpas para não fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, Deus vai levantar outro que não arruma desculpa e vai fazer no meu lugar. Deus me chamou, Deus te chamou para nós alcançarmos as nações. Se nós não fizermos isso, virá outra em nosso lugar e fará. Porque, irmãos, eu não sei o que você pensa de você, mas se eu olhar para mim, eu falo, Deus, tinha outros muito melhor. Por que que o Senhor me chamou? Tinha outros que falam melhor, tinha outros que conhecem mais, tinha outros que conseguem decorar o versículo, memorizar, eu não consigo saber, eu sei que está escrito, mas não sei onde está, Jesus, me ajuda, é um sacrifício, eu oro, eu falo, Jesus, me ajuda a decorar o endereço, eu sei chegar lá, mas não sei o endereço, Jesus, me ajuda. Tinha outros melhores, mas Deus não chamou o outro, chamou você. Por que você acha que você foi colocada lá na sua casa, com um vizinho aqui, um vizinho ali, um chato que perturba ali, o outro que joga lixo na frente da tua casa, o outro que faz barulho no superior, no andar de cima, que te acorda de madrugada? Por que Deus te colocou ali naquele lugar? Por que Deus te colocou onde você está no seu serviço? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. A gente só precisa encontrar qual é. E entender em Deus qual é. Qual é o propósito? Qual é a vontade de Deus? O propósito de Deus tinha para Elias. E é interessante que isso não diminui Elias, não minimiza Elias diante de Deus. Deus começou a não gostar mais de Elias porque ele se escondeu na caverna. Então por que Deus foi lá e tomou ele, né? Os outros morreram, tudo de morte morrida. Elias morreu de morte arrebatada. E aí, como é que você explica, né? De morte elevada. Por quê? Porque Deus odiava Elias, é? Porque ele se escondeu na caverna? Não, Deus sabe, conhece as nossas limitações. Deus conhece. A hora que a gente está triste, a hora que a gente está chorando, mas hoje Deus está olhando para você e te perguntando, o que fazes aqui? Para que Deus te chamou? Por que você não está exercendo o seu chamado? Por que você não está exercendo o seu ministério? Porque às vezes a gente acha que o ministério é vir aqui, pegar o microfone e falar. Mas aqui, irmãos, costumo falar que nossa reunião aqui do domingo aqui é o quartel-general, onde você vem para trocar o colete, né? Às vezes o colete deu uma rasgadinha, já tomou uns tiros, o colete à prova de bala aí. Você vem, bota o colete lá à prova de bala, porque já estava tudo furado. Aí você troca, aí toma um bom banho, né? Tira um pouquinho da terra que está lá no rosto, dá uma revigorada, se alimenta, se fortalece, recarrega os pentes lá de bala da metralhadora. E pronto, vamos para a guerra de novo. Aí segunda-feira, você já está lá todo renovado, equipado. Aí vai chegando na sexta, já está... E nem é meme, viu? Já está lá, arrastando a perna. Não está aguentando mais. Aí chega domingo,
dá aquela revigorada de novo. Dá aquela animada e fala, não, eu consigo, eu vou vencer. Deus está comigo. Talvez você ficou essa última semana inteirinha na caverna. Talvez você ficou os últimos 15 dias na caverna. Último mês. Esse ano todo. Eu não sei quanto tempo faz que você está na caverna. O fogo passou. O terremoto passou. O vento passou. E agora está vindo a voz suave. O vento passou, o terremoto passou, o fogo passou. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aí Elias se escondeu, né? Saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna. E a voz dizia novamente para ele, o que fazes aqui, Elias? É interessante que Deus faz a mesma pergunta 2 vezes para Elias. A primeira vez ele faz dentro da caverna. A primeira vez Deus pergunta dentro da caverna, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias explica, se justifica, tudo de novo, né? Tudo que ele tinha que justificar, aí ele sai. Aí vem vento, quebra penha, quebra todas as montanhas, arrebenta com tudo. Vem terremoto, começa a abalar toda a estrutura e de repente vem fogo. Imagina, queimando aquelas árvores, queimando tudo. Eu imagino um fogo igual ao de Moisés, né? Que pegava, mas não queimava. Mas aqui não fala nada sobre isso. De repente vem a vozinha mansa e delicada. De novo. O que fazes aqui, Elias? E aí, ao invés dele falar assim, né? Deus, já entendi o recado. Estou fazendo nada aqui, estou saindo fora. Ele vai lá e explica tudo de novo, como se Deus não tivesse ouvido a primeira vez que ele explicou, né? Ô Senhor, tenho sido zeloso, Israel deixou o teu conserto, e não sei o quê, eles estão buscando a minha vida para matar, e tá. E começa a reclamar de novo para Deus. Então o que acontece? Talvez a gente estava lá dentro da caverna, ameaçamos de sair e ficamos na porta. E aí veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo. Ao invés da gente esperar passar tudo isso para escutar a voz delicada do Senhor, saímos correndo e voltamos para dentro da caverna de novo. Você está na porta da caverna. Mas o terremoto está vindo, pastor. O vento está vindo. O fogo está caindo. Não tem problema. Não tem problema. Depois de tudo isso, vem a voz suave do Senhor. E aí Deus vai perguntar de novo para você, o que você está fazendo aqui? Qual vai ser a sua resposta diante disso? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua resposta para Deus? O que você está fazendo aqui? E aí o Senhor está dizendo, retoma, né? Vai, volta pelo teu caminho. Por que você veio? Por que você entrou na caverna? Por que você está escondido aqui? Volta por onde você estava. Seu trabalho não é pregar o evangelho? Vai pregar o evangelho. Teu trabalho não é fazer visita no hospital? Vai fazer visita no hospital. Teu trabalho é o quê? Para que Deus te chamou? É para orar pelos enfermos? Vai orar pelos enfermos. É pregar na praça? Vai pregar na praça. Qual é o teu chamado? Volta a fazer aquilo que você foi chamado, levantado e ungido para fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Para que Deus te chamou? E por mais que a gente pense que não tem mais pessoas fazendo, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem gente fazendo e servindo ao Senhor, verdadeiramente. Não somos só nós. Sempre tem. Pessoas que amam a Deus de verdade. Pessoas que servem ao Senhor de verdade. Pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que leem a Bíblia. Tem pessoas que fazem isso. E Deus está falando para nós essa noite. Eu quero te usar, mas se você não se colocar na disposição para eu te usar, eu vou levantar outro.
Eu te chamei, eu te levantei, mas se você não fizer, eu vou ter que levantar outro. A obra precisa ser feita, não tem como parar, não dá. Se Deus te deu um dom e você não usa, para que Ele te deu o dom? Como que você vai se apresentar diante de Deus? Deus vai olhar para você e falar o quê? Servo inútil? Se Deus te deu um dom, use esse dom. Use esse dom, aplique. Se Deus te chamou para ser profeta, seja profeta. Se Deus te chamou para ser pastor, seja pastor. Se Deus te chamou para ser obreiro, seja obreiro. Se Deus te chamou para ser evangelista, seja evangelista. Deus te chamou para tirar foto, ficar na mídia, seja tirar foto, fica na mídia. Deus te chamou para ir entregar folheto, vai entregar folheto. Mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não dá para ficar dentro da caverna o tempo inteiro. Não dá. A caverna foi só um período do ministério de Elias. Foi só um período. E olhando assim, parece que foi só um dia, né? Que ele ficou na caverna. Porque fala que ele chegou, dormiu e acordou com Deus perguntando para ele o que você está fazendo ali dentro. Então, se a gente olhar, que fosse um dia, uma semana, ou até um mês, mas se você olhar a trajetória toda de Elias, o que é um mês em relação a todo o período de ministério que ele teve? Não tem uma expressão. O maior período do ministério dele, ele estava profetizando, trabalhando, fazendo a obra, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Que nós possamos ser assim, como Elias. Seguir esse exemplo. Se você estava na caverna, chegou a hora de sair. Se você já começou a sair da caverna, viu o terremoto, o vento, o fogo, se assustou, está querendo voltar, não volta não. Não volta não. É hora de sair da caverna. Jesus vai falar. Jesus está falando. O que você está fazendo aqui? Para de inventar desculpa. O que você está fazendo aqui? Para de inventar desculpa. O que fazes aqui? Vamos para fora. Vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Amém?